A paz do Senhor Jesus, estamos em mais um momento Adora que Melhora. Quero deixar uma mensagem aos vossos corações. Coloquei um tema para essa mensagem, que foi Deus sim, quem te prometeu. E nós vamos meditar no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 15, que diz: E os querubins se elevaram ao alto, estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Aleluia, glória a Deus. Nesse capítulo 10 do livro de Ezequiel, nós vemos que Ezequiel tem uma segunda visão ali dos querubins. E quando ele tem aquela visão, ele entende que o Senhor estava mostrando que iria tirar a presença dele do meio daquela cidade de Jerusalém, do seu templo, do meio do seu povo. Porque ele sabia que o seu povo, que o povo de Deus, estava em desobediência ao Senhor, estavam andando por caminhos maus, não tinham mais temor ao Senhor, estavam se afastando de Deus. E talvez por eles terem vencido muitas batalhas, por eles já terem ali um exército, por eles serem da linhagem de Davi, por eles terem um templo grandioso, tenha feito com que eles acreditassem que o Senhor ainda estava ali no meio deles e começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus, e com isso fez com que Deus decidisse que iria tirar a presença dele. Era como se Deus dissesse que esse povo não me obedece mais, esse povo não tem mais temor a mim, esse povo não anseia mais pela minha presença, não anda mais em verdade. Então eu não tenho como estar no meio desse povo. E o Senhor nos fala isso, que nós temos que fazer de tudo para não perder a presença de Deus. E aqueles que ainda não têm, de ter esse anseio em buscar ter a presença do Senhor. Porque eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que sem a presença de Deus nós nada somos, nós nada podemos e nós nada fazemos. E você me vendo falar isso, pode até dizer, isso aí tem na palavra do Senhor? Tem vários momentos na palavra do Senhor, nós vimos situações desfavoráveis, situações que você olhava e dizia, não, aí não tem como sair vencedor, mas a pessoa tinha a presença de Deus e Deus o fez vencedor. Basta lembrar ali de Davi e o gigante Golias. Davi era o menor, Davi não estava armado, Davi não tinha armadura, Davi estava aos olhos de muitos despreparado, mas Davi tinha o principal, meu irmão e minha irmã, que era a presença do Senhor. O gigante, o nome já diz, era enorme, era forte, estava armado, tinha armadura, mas lhe faltava o primordial, que era a presença de Deus. É por isso que Davi vence aquele gigante apenas com uma pedrinha, porque ele diz que quem ia adiante dele era o Senhor dos exércitos, que não perde uma batalha. E o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração: não deixa com que as coisas desse mundo te façam querer ter tantas coisas, buscar tantas coisas e esquecer que a primeira coisa que nós temos que buscar é o reino de Deus, é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Porque aqui nós já vimos, eu já falei e repito novamente, sem a presença de Deus, nós não vamos a lugar nenhum, nós não vamos conseguir nada. E sem a presença de Deus só acontece uma coisa: abre brecha para o inimigo se aproximar e começar a atrapalhar, a trabalhar para tentar nos destruir, para tentar nos prejudicar. Então que hoje o Senhor fala no início dessa mensagem, que a gente venha ter esse anseio, esse desejo pela presença de Deus. Ele procura corações que querem a sua presença, porque nós temos visto no meio do povo de Deus, em muitos templos, que a presença do Senhor tem se afastado, não está ali no meio, porque o povo não tem mais temor ao Senhor, o povo não anda mais em verdade, o povo não tem mais amor uns pelos outros, o povo quer viver a sua vida da sua maneira, em desobediência, e isso desagrada ao Senhor, e isso faz com que o Senhor se afaste de nós, saia do nosso meio, saia do meio dos templos, saia do meio do seu povo, porque ele
busca, como eu já falei, pessoas e corações que queiram obedecer, que queiram a sua presença, que queiram mais e mais de Deus. Mas o Senhor quer falar também aos nossos corações o versículo 15, que foi o que nós meditamos aqui hoje. E quando eu estava meditando nesse versículo, em que Ezequiel fala que eram os mesmos animais, o Senhor falava ao meu coração que ele está reafirmando a promessa. Que ele está dizendo para alguém que ele está confirmando que foi ele sim quem te prometeu. Talvez o Senhor te fez alguma promessa e por causa da demora, por causa das adversidades, das lutas que você tem enfrentado, você tem perdido a esperança, tem perdido a fé, tem desacreditado. Será que foi de Deus? Será que eu entendi realmente o que Deus queria falar? O que Deus prometeu realmente para a minha vida foi isso? E o Senhor fala através dessa mensagem ainda ao teu coração, que foi Ele sim, foi Ele que te prometeu e que Ele é fiel para cumprir. E nós vimos isso também lá no versículo 20, que ele dizer que foram os mesmos animais. Eu quero te dizer que não importa quem não acredita na promessa, mas você tem que acreditar na promessa. Você acha que quando Ezequiel contou para as pessoas aquela visão, todos acreditaram nele? Muitos duvidaram, muitos criticaram, talvez muitos disseram que ele estava ficando louco. Mas Deus estava dizendo que iria tirar a presença dele do meio do seu povo, daquele templo. E Ezequiel sabia que a presença do Senhor não estando, eles seriam destruídos pela Babilônia, que foi o que aconteceu. Os babilônios vieram e destruíram Jerusalém, destruíram o templo do Senhor, porque eles haviam se afastado de Deus. E Deus estava falando e eles não estavam dando ouvido ao que o Senhor estava falando. E o Senhor está falando aqui, ao meu e ao teu coração, que se você tiver a presença sobre a tua vida, se você tiver o temor, andar em obediência, descansa, confia, porque o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Que você seja hoje como Ezequiel, tenha convicção. Não, aí são os mesmos animais que eu vi na visão anterior. Tenha a convicção, não. Se Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele vela pela sua palavra. Confie que não está demorando, Deus está caprichando, como nós vemos e ouvimos muitas pessoas dizerem isso. E quando eu digo isso, eu lembro de Ana, o quanto Ana orou por um filho, o quanto Ana queria um filho, clamava ao Senhor por um filho e por muito tempo nada aconteceu, nada. Mas ela teve a atitude de se posicionar, de levantar, de ir clamar mais ao Senhor, de buscar mais do Senhor. E o Senhor concedeu a sua petição caprichada. Não deu apenas um filho, mas um juiz, um profeta. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor, Ele faz além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele está te dizendo, você está pedindo algo e Ele vai fazer mais. Você está pedindo uma cura como o cego Bartimeu e Ele vai curar e salvar. É isso que o Senhor está dizendo. Tu estás pedindo algo aí no teu casamento, na tua família, um projeto teu, no teu ministério. Ele está dizendo, eu vou fazer mais. Eu confirmo o que eu te prometi. E o que eu te prometi ainda vai ter mais. E você vai cantar o hino da vitória. Então que você saia dessa mensagem hoje com essa convicção deste profeta, com a convicção que ele te prometeu e logo você estará de posse da vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém?